Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar esta noite aqui. Eu quero aproveitá-los ainda de pé. Peço que abram suas Bíblias. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 11, foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Uma vinda rápida, bate e volta em São Paulo. Morei aqui por 10 anos, mas já faz 10 anos que moro em Fortaleza. Auxilio o pastor na diretoria da igreja em Fortaleza. E tenho a alegria de vir muitas vezes aqui em São Paulo e dessa vez no Campo Brasil. Uma alegria conhecer Pastor André, ouvi muito ao seu respeito, querido, esse congresso, essa linda festa, anda pelo Brasil. Que Deus abençoe vocês, sua esposa, toda a liderança. Que Deus abençoe pastor Joinville, em nome dele. Cumprimento todos os pastores, a liderança presente. Feliz de poder abraçar meu amigo Maxwell. Somos companheiros de academia, mas nunca tínhamos a oportunidade de nos ver. Vi mais gente aqui da minha terra, aqui nesse culto essa noite. Eu sempre me encontro assim no meio de cearenses e itapipoquenses, em qualquer lugar de São Paulo, onde eu vou. Deus abençoe vocês, Deus abençoe esta linda juventude, pastores, lideranças presentes. Vamos ler a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Texto áureo: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Acampe Brasil diga amém. Amém. Podem sentar, por favor. Peço a atenção dos irmãos, e Deus trouxe ao meu coração uma palavra nesse texto, quando a organização do evento compartilhou conosco o tema, os versículos, e eu tenho muito zelo por isso. Durante quase 6 anos, liderei a juventude em Fortaleza, e eu tenho esse sentimento de que quando a gente organiza um evento, Deus direciona, Deus encaminha para um fim, para um propósito. E Ele certamente se encarregará de usar, de falar com cada ministrante, para que aquilo que foi orado, aquilo que foi gerado em oração, possa ser uma realidade em cada dia, em cada momento do evento.
E eu pedi ao Senhor uma palavra nesse texto sobre esta proposta de falar de vocação. E eu quero falar sobre isso, especialmente esta palavra de Pedro: procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Essa é uma expressão muito contundente, sobretudo para um momento importante da Igreja de Jesus. Eu acredito que para a gente entender a importância disso, o significado disso, nós precisamos olhar a segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro, ela tem uma singularidade, especialmente porque há uma preocupação implícita do apóstolo Pedro com o futuro da igreja. Quando a gente lê toda a carta, a gente percebe o coração de um pastor que olha para os anos futuros e tem preocupações com a igreja. Preocupações que se justificam a partir de determinados elementos que ele compartilha nesta carta. E a primeira destas preocupações é a contínua perseguição da igreja. Desde a sua primeira carta, Pedro escreveu a uma igreja perseguida, a uma igreja dispersa, a uma igreja que foi tirada da sua terra, tirada do meio do seu povo, tirada do meio do seu contexto natural. Estes irmãos agora espalhados sofriam perseguições, mortes, torturas. É para esta igreja que Pedro fala desde a sua primeira carta. É por isso que é impossível ler a carta de Pedro e não enxergar a tônica da esperança como uma espécie de fio de ouro que orienta os argumentos de Pedro. E é exatamente por esse conteúdo em torno da esperança que Pedro se torna conhecido e nominado por muitos estudiosos da Bíblia como o apóstolo da esperança. Se Paulo é o apóstolo da fé, se João é o apóstolo do amor, Pedro é o apóstolo da esperança. A esperança é um tema muito presente na sua carta. Isto porque ele escreve para uma igreja sofredora. Os anos vão passando e ele percebe que esta perseguição não arrefece. Pelo contrário, ela recrudesce, ela intensifica-se, sobretudo naqueles anos e dias que precediam a sua morte, porque já arvorava ao trono de Roma, talvez um dos mais cruéis imperadores que Roma conheceu, que foi Nero, o homem que pela espada matou os dois principais líderes da igreja daquele tempo, respectivamente Pedro e Paulo. Nero era um homem insano, um homem louco, um homem absolutamente mau. Destruiu e matou centenas e milhares de cristãos. Incendiava cristãos na noite de Roma, para que o fogo que estava queimando os cristãos iluminasse a cidade. Um homem sádico, terrivelmente cruel. Ele já está no trono. Pedro prega e escreve para esta igreja que vai viver e vai experimentar dias piores do que ela já tinha vivido. Na carta de Pedro também a gente vai encontrar a preocupação de Pedro com os falsos ensinos. Ele dedica basicamente todo o capítulo 2 preocupado com aquilo que os falsos ensinos causaria na igreja futura. Ele percebe os falsos mestres se multiplicando e cada vez mais corrompendo a consciência dos irmãos. Aquela é uma igreja que já experimenta, em terceiro lugar, a desilusão quanto à volta de Cristo. Quando a gente lê o capítulo 3 da segunda epístola, Pedro já dá conta que já caminha e já circula no seio da igreja um certo desespero, um certo desencanto. Cadê a vinda? Cadê a tão prometida parousia? E homens maus agora zombavam dizendo: aonde está a promessa da vinda? Tudo
Tudo está como esteve desde o primeiro dia em que o mundo foi criado. Há, meus irmãos, um momento preocupante, um esfriamento de uma igreja que já foi vibrante, já foi viva, já foi poderosa, mas agora a esperança arrefece. Quando a esperança arrefece, esta igreja vai declinando, como se não bastasse as perseguições, os falsos ensinos, a desilusão. Pedro vivencia a sensação de que seus dias estão findos. Veja o que diz os versículos 13 ao 15, é muito claro isso, quando ele diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Perceba, o apóstolo sabe que o seu martírio está chegando. Deus já viu revelado. Ele olha agora para o futuro e ele não se vê nesse futuro. Ele sabe que em brevíssimo tempo os grandes e mais importantes líderes dessa igreja não estarão mais ali. A preocupação de Pedro é com as novas gerações que emergem, com aqueles que vão vivenciar dias que não terão mais do lado, os grandes pastores que lançaram os fundamentos dessa igreja. Ele fala de vocação para uma igreja que precisa estar certa de que as coisas vão piorar, mas enquanto Cristo não volta, há um bastão que passará de uma geração para outra, e cada geração precisa ao seu tempo cumprir o propósito pelo qual estão aqui. Quantos entendem esta palavra e podem glorificar Jesus? O que Pedro quer exatamente? Pedro quer que a igreja, especialmente as novas gerações, sigam trabalhando e confirmando a fé. Sigam trabalhando e cultivando a fé. É isso que diz o texto do versículo 10, que é o texto-chave do tema desta festa. A palavra confirmar a vocação. Poieu significa preparar, produzir, fazer algo a partir de alguma coisa, construir algo. É como se Pedro estivesse dizendo: daqui a pouco eu não estarei mais aqui. Deus já me disse que eu serei tirado. Daqui a pouco os pastores de vocês não estarão mais aqui, mas está sobre vocês o encargo de construir algo, de continuar fazendo algo, de continuar investindo, cultivando, confirmando. Repousa sobre vocês o desafio de no futuro esta igreja continuar tão poderosa e vibrante como ela está hoje. Eu não estou entregando a vocês uma igreja morta, desfalecida, desalentada. Vocês recebem uma igreja viva, e é esta mesma igreja viva que, quando vocês passarem, precisa ser entregue para aqueles que virão depois de vocês. Aleluia! E talvez esse é o grande ponto do tema da vocação no texto de Pedro. É a preocupação que Pedro tem de que novas gerações cultivem a vocação e faça dignamente, para que cumpra com o propósito pelo qual Deus os colocou nesse mundo e nesse tempo. E aí nós vamos agora para o texto, meus irmãos, para o texto que li, do versículo 3 em diante, porque a gente aprende coisas muito importantes sobre a vocação nessas palavras de Pedro, a partir do versículo 3.
Atente, por favor. A primeira coisa que a gente aprende nas palavras de Pedro é que o comissionamento divino para fazermos algo para Deus não pode ser desatrelado do chamado para sermos dele. Escute, por favor. A vocação para se fazer algo para Deus nunca é desvinculada da vocação de ser de Deus, de pertencer a Deus. É isso que Pedro começa a dizer a partir do versículo 3. Eu acho tão maravilhoso como Marcos descreve isso no capítulo 6 e versículo 7. Ele falando de Jesus, chamando os discípulos, e ele diz: e Jesus os chamou para si, porque o chamado é, antes de tudo, um chamado para Deus. Antes que Deus chame você para te enviar, Deus te chama para Ele. O primeiro chamado é sempre um vinde, é sempre um vinde, é sempre um vinde. Antes de Deus querer as tuas mãos, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua mente, Ele quer a tua alma. Antes de Deus querer o teu trabalho, Ele quer você, Ele quer gastar tempo com você, para mudar você, para transformar você, para conformar a sua imagem, a tua imagem, a uma construção de Deus, e o Espírito Santo não parará até construir Jesus Cristo em cada um de vocês vocacionados. Levante sua mão esta hora, por favor. E aqui Pedro diz que Deus quis nos tornar participantes da sua natureza. Às vezes a gente traz tantas coisas para Deus, e Deus está olhando e dizendo: não, eu quero você, eu não quero o teu trabalho, eu não quero aquilo que as tuas mãos trazem a mim, eu quero você, eu quero tempo com você, eu quero madrugadas com você, eu quero quando o sol nasça, eu seja o teu primeiro pensamento, eu quero que quando você chegue nesta casa, você chegue disposto a adorar, de coração, de mente, inteiro, 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 completo, completo, completo. Eu quero você, eu quero você. Se a gente não entender a vocação sob o prisma da salvação e do compartilhamento da natureza de Deus conosco, nós não entenderemos e não faremos aquilo que Deus nos chama para fazer. Porque, gente, isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é uma corporação humana, que basta bons quadros, bons talentos, que basta bom currículo, que basta bom diploma, que basta boa formação. Isso aqui é a igreja de Jesus. Isso aqui não funciona sem graça, não funciona sem poder. Isso não vai para frente sem a vida de Deus, sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus. Adore a Ele agora. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. De mãos levantadas, clame agora a glória de Deus sobre a tua vida. Clama agora a presença de Deus sobre a tua mente. Clama agora pela unção de Deus nas tuas mãos, na tua mente, no teu coração. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Vocacionado para quê? Primeiro, para Deus, para pertencer a Ele, para ser dEle, para ser cheio dEle, para viver para a glória dEle, para amar Ele, para se deleitar na presença dEle. Ah, Deus, mas eu quero fazer algo, fica mais um pouquinho. Ah, Deus, mas eu estou ansioso, ninguém me deu um cargo ainda, demora mais um pouco, fica mais, ora mais, jejua mais, te consagra mais, gasta mais tempo com Jesus, gasta mais tempo com Jesus, gasta mais tempo com Jesus. Sabe, é por isso que nos últimos dias e no último dia, quando houver um grande acerto de conta com todas as pessoas que estarão diante do justo juiz, muita gente vai ficar frustrado, porque elas vão trazer uma folha de serviço capaz de ser admirado por todos. Elas vão dizer, mas eu fiz tanto, eu expulsei demônios, eu evangelizei, eu ajudei no Campo Brasil, eu corri, eu me esforcei, eu suei lágrima. Vocês sabem o que Jesus diz? Eu não te conheço. Porque o chamado é um primeiro vinde. Eu quero você primeiro para mim. Depois eu te dou para as nações. Depois eu te dou para servir numa área, num departamento. Mas eu quero primeiro para mim. Eu sinto a glória de Deus nesta casa. O Espírito de Deus está aqui. Glorifique a Jesus agora, porque Ele confirma vocações nesta noite, neste congresso, e confirma enchendo você da glória dEle, do Espírito dEle, da presença dEle. Se você já se sente assim, abra a sua boca para adorá-lo, para glorificá-lo agora. Aleluia. Escute, mas Pedro continua. E Pedro vai nos ensinar nesse texto também que a vocação recebida por meio de Jesus, ela nos situa num plano que transcende nossa própria vida e nossos sonhos. É isso que ele vai dizer nos próximos versículos. E esse é o grande confronto que Pedro faz aos falsos mestres, porque os falsos mestres se notificavam como aqueles que instrumentalizavam a fé para proveito próprio. Charlatões, falsos cristãos, falsos vocacionados, veem no serviço cristão a oportunidade de locupletar-se, de promover-se, de visibilidade, de ser visto, de ser lembrado, de receber elogio, de receber tapinha nas costas. E ouse não dar o elogio esperado. E ouse não citar o nome no final da festa. Sai desviado para não voltar mais. Mas Pedro vai nos mostrar que a vocação, ela nos coloca dentro de um plano em que nós não somos as personagens principais dessa trama, desta cena. Cristo é o Senhor da igreja. Eu tenho uma reserva, gente, em relação a esse contexto nosso atual. A toda essa discussão que a gente tem e que a gente trava no mundo secular sobre vocação. Eu acho que é uma grande bênção o que se descobriu e o que se tem hoje
da ciência do comportamento humano sobre a vocação, sobre as aptidões das pessoas, como isso ajuda e acalenta pessoas confusas, com crises de identidade. Mas eu tenho reserva com uma questão que para mim, muitas vezes norteia esse tema no mundo fora da igreja. Pelo menos duas reservas. O primeiro é que muitas vezes no mundo fora da igreja, vocação ela é vista muito mais num plano individualista. É muito mais uma marca de distinção, de autenticidade. Qual é o seu lugar no mundo? Por que você nasceu? Essas são perguntas que qualquer orientador vocacional se debruça num contexto de orientação vocacional. E às vezes o que se desdobra disso é um sentimento de que eu sou único no mundo, de que eu sou importante, de que eu sou muito especial, de que o mundo não existiria sem a minha pessoa. A minha singularidade é o que faz o mundo belo e maravilhoso como ele é. E às vezes a gente, sem perceber, traz toda essa carga para o reino de Deus e acha que aqui as coisas funcionam desse jeito. Não funciona. Deixa eu dizer uma coisa, gente, eu vim do Ceará para cá, eu vou dizer tudo. O dono dessa igreja chama-se Jesus de Nazaré. Ele é a estrela da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É para Ele que todo joelho se dobra. É para Ele que toda língua confessa. Alamanac, levante a sua mão para adorar Jesus. Porque no contexto do reino de Deus, a vocação é sempre algo que me situa num plano comunitário. A vocação aponta sempre para algo que transcende a minha própria existência. É isso que Pedro está dizendo. Vocês não são o centro do mundo. Neste chão que vocês pisam hoje, já pisou Abraão, Isaac, Jacó, profetas como Isaías, como Ezequiel, como Daniel. Neste chão que você pisa hoje, já pisou João Batista, já pisou João, Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos. Nesse chão que você pisa hoje, já pisou Jesus de Nazaré. Baixa a bola, meu irmão. A tua vocação é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para o louvor dEle. Managas, levante a sua mão para adorar a Ele. Confirmem a vossa vocação. Quando Pedro diz isso, ele não fala para um cristão individualmente, ele fala para uma igreja reunida num domingo de manhã, lendo a sua carta. Esta é uma palavra para a comunidade. Confirmem a vossa vocação, porque vocação que presta é aquela que serve a comunidade, é aquela que abençoa a comunidade, é aquela que glorifica o dono da comunidade, é aquela que nombrece e honra aquele que é o teu Deus, é o teu Senhor. Gente, isso vai gerando uma crise na igreja brasileira. As pessoas acordam e dizem: eu tenho uma vocação. E elas não consultam o pastor. Elas não conversam com a igreja. Elas acordam um dia e dizem: eu vou fazer missões no Sri Lanka. Aí chega no pastor e diz: pague a conta, pastor. Eu tenho uma vocação para ir para o Sri Lanka. Mas não é assim a igreja de Atos. Na igreja de Atos, uma igreja ora e o Espírito Santo fala à liderança da igreja: apartai-me Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho preparado. A igreja envia, vai, faz missões,
volta para quem enviou, para prestar conta, para dar relatório, para dar satisfação, porque a vocação, ela se situa na vida comunitária. É a igreja como um povo de Deus, que autentica, que legitima, que valida a vocação. Mas há uma segunda coisa que me preocupa, que é essa perspectiva da vocação como algo voltado para a minha realização pessoal. Encontre o seu lugar no mundo para você ser feliz. E aí no Evangelho, quando a gente encontra um lugar no mundo, a gente muitas vezes vai sofrer. A gente vai padecer. Acredite. Há muitos de nós que no dia que encontrar o nosso lugar no mundo, acabou a nossa paz. Porque o mundo não suportará aquilo que Deus tem a fazer conosco. Às vezes o próprio contexto da família não lidará bem com aquilo que Deus quer fazer conosco. Então nem sempre vocação é para realização pessoal. Vocação é para glorificação daquele que te comprou, daquele que te salvou, daquele que habita em você. Quantos desejam viver para a glória dele? Levante a sua mão, por favor, levante a sua mão. Talvez viver a tua vocação significa enfrentar vales, lágrimas, desprezo, perseguição, abandono, mas não fica triste não. Essa é a tua glória, essa é a tua coroa. Sofrer por ele, padecer por ele, viver para a glória dele. Deus pode olhar para você hoje e dizer: eu quero o melhor dos teus dias, eu quero o melhor da tua vida. Sabe essa profissão que você tem e depois de formado parou e disse: pronto, agora que eu ganho dinheiro. Deus pode dizer: eu quero essa profissão para a minha glória, e você vai viver a vida toda liso, sem dinheiro. Mas nunca você terá sido tão feliz no dia que você olhar para o solo que você está pisando e concluir: eu estou exatamente aonde Deus glorifique a Jesus. Ele está nesta casa, a glória dele está neste lugar. Adore a ele agora. Eu acho muito especial a história de Paulo. Ele perseguiu a igreja e chegou um momento que ele estava obcecado para perseguir os cristãos. Pede carta, está indo para Damasco. De repente, Jesus vem e derruba ele do cavalo. E quando ele está no chão, ele escuta a voz: Saulo, Saulo. Ele diz: quem és tu? Ele diz: Saulo,
Eu sou Jesus, Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E sabe por que eu te derrubei, Saulo? Porque eu estou te marcando aqui. Eu estou te separando aqui para o mundo, para os povos, para as nações. E aí diz: e eu vou te mostrar o que é sofrer pelo meu nome, Paulo. Porque esse sofrimento que tu causaste é fichinha se comparado àquilo que irão te causar. Os anos passam, Paulo envelhece, ele mesmo chega a dizer: Paulo, eu sou Paulo, o velho, eu já sou um homem idoso, está no fim. Ele escreve a última carta, ele sabe que não tem mais nada a fazer nessa vida, e ele escreve para o seu filho, para o seu amigo, e diz: Timóteo, o meu fim está próximo, eu já estou sendo oferecido como libação a Deus. Você sabe, Timóteo, que eu fui abandonado. E ele cita nomes: Demas, Crescente, cita o Alexandre que o causou mal. Mas no fim de tudo ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. A única coisa que eu guardei foi a fé. Não trago ressentimentos, não trago feridas, não trago dores, não trago mágoas, eu só trago a fé. Vai te encontrar no caminho, coisas que você viveu a vida toda, achando que era o teu futuro, era o teu destino. Deus vai escrever uma rota nova, uma história nova, um destino novo. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão para adorar Jesus agora. Escute, por favor. No texto de Pedro, em terceiro lugar, a gente aprende que ao nos vocacionar, Deus provê meios e recursos para nos desenvolver, para que o nosso trabalho seja exitoso. Ele diz isso no versículo 5 e 7. Eu não vou lendo cada versículo, gente, porque eu estou tentando correr para a gente chegar no final e no cerne dessa mensagem. Versículo 5 ao 7, olha como ele diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Aí ele começa a falar de virtudes, que são meios que Deus colocou para a gente, para nos aperfeiçoar, para nos desenvolver. Ele diz assim: acrescente a fé que vocês têm a virtude. Eu queria poder me debruçar a cada um desses elementos, porque são tão preciosos. E aqui há preciosas lições e aprendizados de Deus quanto a cada uma dessas virtudes e como elas são necessárias para o nosso crescimento. Porque a gente precisa entender isso, que a vocação, o chamado,
não é garantia prévia de que cumpriremos bem o papel pelo qual nós fomos designados a cumprir. Pessoas falham, pessoas fracassam, mesmo tendo sido verdadeiramente chamado. É por isso que Pedro diz, desenvolva a vocação, confirme ela, aperfeiçoe ela, edifique sobre ela. E Deus te dá os meios para isso, Deus te dá os recursos para isso, Deus te dá o que você precisa, para que você continue crescendo. Crescer dói, crescer faz a gente chorar, aleluia. Mas o Espírito de Deus tem uma missão a fazer em você. Ele vai formar Cristo em você, e Ele não te deixará até formar Cristo em você. Há um trabalho sendo feito que te prepara e te habilita para funções, para papéis, para missões. A gente não entende, o nosso time é outro, gente. Tem hora que a gente se apressa, a gente fica, ansioso, querendo startar as coisas dentro do time nosso. E do lado de lá Deus está dizendo, não, você não está pronto. Tem coisas que eu preciso concluir dentro de você. Às vezes Deus nos encontra muito cedo e coloca nos nossos olhos uma visão. O que é uma visão? Uma visão é um retrato do futuro. Às vezes Deus nos faz ver uma realidade em que nós estamos inseridos nela muito na frente. E sabe qual é o nosso grande engano que faz muita gente fracassar? É achar que é só se levantar e agora correr para o retrato do futuro. Tem um processo, tem um caminho, tem uma jornada. Olhe para esta pessoa do seu lado e diga a ela, Deus te vocacionou. Eu não tenho dúvida disso. Mas tem um caminho, tem um processo. Tem um caminho, tem um processo. Nesse caminho tem cavernas, nesse caminho tem perseguição, nesse caminho tem invejas, nesse caminho tem calúnias, nesse caminho tem espadas querendo atravessar você pelo caminho, nesse caminho tem desânimo, nesse caminho tem decepções, nesse caminho tem lágrimas, nesse caminho tem sangue pelo chão. Quando você sangra ferido, mas não para, não desiste, não volta, porque sabe que mesmo ferido, aquele que te chamou te fortalece e não vai deixar você caído pelo chão. Há um processo. E aí Pedro coloca nos versículos seguintes, especialmente os versículos 8 e 9, o problema da gente não se desenvolver. Sabe, ao longo desse tempo eu tenho visto tanto isso. Pessoas vivendo daquilo que poderia ter sido. Já viu gente assim? Que eles vivem da possibilidade de ser algo, mas eles não vivem olhando a possibilidade como algo futuro. Eles vivem olhando para o passado. E o discurso é mais ou menos assim: eu poderia ter sido isso, eu poderia estar ali naquela cadeira, eu poderia estar realizando isso. Oh, se naquele tempo eu tivesse feito isso, eu estaria ali.
Pedro diz, e Pedro fala de 4 coisas que essas pessoas vivenciam como consequência de não se desenvolver. Primeiro, Pedro chama essas pessoas de ociosas. E pode ver, normalmente essas pessoas não fazem absolutamente nada na igreja. Elas vivem do que poderia ter feito. Elas vivem do que poderiam ter sido aqui. Elas cantam uma música que nunca encerra. É um lamento que nunca termina. É uma música de uma nota só. Se você encontrar elas 10 vezes durante o ano, elas contam a mesma história, as mesmas feridas, as mesmas dores, as mesmas traições, repetem do mesmo jeito, e você tem que fazer aquela cara de surpreso, como se estivesse ouvindo a primeira vez. Pedro diz que pessoas que não se desenvolvem, elas são ociosas. Segundo, elas são infrutíferas. Elas não produzem, elas não frutificam. Foram vocacionadas, mas não se desenvolveram. E ao não se desenvolverem, se mostram inaptos para aquilo pelo qual foram chamados. Porque o chamado chega aqui no começo e tem um processo, e no final do processo Deus diz: vem agora fazer o que eu te chamei. Só que quando ele vem e não vê processo, ele diz: não, você não dá, fica aí. Pedro diz que estas pessoas são infrutíferas. Em terceiro, Pedro chama de cegos. Mas aqui é uma cegueira específica. É como se Pedro estivesse falando de miopia. Pedro diz: são cegos para ver o que está longe, só vê o que está perto. Em quarto lugar, Pedro diz que são pessoas que não têm memória. Não lembram do dia da purificação, não lembram do voto que fizeram diante de Deus, de servirem fielmente ao Senhor. O que eu estou dizendo aqui, no Camp Brasil, é que você tem vocação, mas Deus vai desenvolver você. Deus vai levar você num caminho, numa jornada, num processo. Feche os seus olhos um minutinho, eu estou já quase terminando esta palavra. Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo traga luz a pessoas aqui que estão perdendo a alegria, a força, o ânimo, por não perceberem que estão no processo. É só suportar um pouquinho mais. É só dar mais alguns passos. Deus, eu estendo minhas mãos para que Tu alcance essas pessoas que estão aqui nesse congresso, porque elas não vão desistir, Deus, antes de chegar no final desse processo. Fortaleça agora, Deus, renova agora. Renova agora, Deus, nesta galeria, renova agora, Deus, renova agora. Se você sente a presença de Deus, comece a adorá-lo agora, comece a glorificá-lo agora. Eu estou terminando essa palavra, porque Pedro fala de uma quarta coisa sobre a vocação no texto que li, especialmente nos versículos 10 e 11. Pedro vai nos ensinar que o êxito no cumprimento da vocação nos assegura duas gloriosas recompensas.
Quando a gente lê os versículos 10 e 11, Pedro vai falar de duas coisas que acontecem quando a gente cumpre com êxito o processo, e ao se desenvolver agora a gente está pronto para cumprir o chamado. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar por você agora. Mas antes que eu ore, eu peço a atenção de vocês, porque eu vou falar dessas duas recompensas. Olha o que diz o versículo 10. Pedro diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Aí ele dá a primeira recompensa. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. O que Pedro está dizendo é que para aqueles que cumprem com êxito o processo, para enfim agora executarem a missão pelo qual foram chamados, estas pessoas têm do Senhor a promessa de passos firmes, de um chão firme para pisar, de fortaleza nos pés para caminhar sem desanimar e sem tropeçar. Olhe para mim agora. Esta é uma promessa de Deus para você nesta noite. Se você cumprir o propósito de Deus, se você sobreviver ao processo, se você alcançar o desenvolvimento desejado de Deus, para cumprir o chamado pelo qual Ele tem dado a você, olhe para mim, por favor. Todos aqui têm um chamado, porque nós somos membros de um corpo, gente. Não existe absolutamente ninguém aqui que, pertencendo à igreja de Jesus, não tenha uma vocação específica no reino de Deus. E o que Deus diz para você é isto: cumpra com esta vocação, e como garantia, eu te asseguro, passos firmes. Passos firmes. Você não tropeçará. Agradeça a Deus porque é promessa para você. Passos firmes. Passos firmes. Passos firmes. Passos firmes. Você não tropeçará. Você não tropeçará. Você não tropeçará. Vou colocar ciladas no caminho. Vou colocar obstáculos no caminho, pedras no caminho. Mas assim diz o Senhor: você não tropeçará. Receba esta palavra. Você não tropeçará. Você não tropeçará. Camp Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. 47, abençoando o Brasil.